Só tem Vamos tirar um chapéu aqui para um camarada. Pastor Silas Silas Malafaia. Malafaia. Pode falar o que for dele. O Silas é político, é não sei o quê. Rapaz, o Silas tem um vídeo dele, acho que 2016, lá na Comissão de Cidadania e Família. Rapaz, o Silas, em nenhum momento, ele abre mão da convicção da sua fé. Mas o e Silas biblicamente está amparado, o Silas Malafaia, ele está amparado por nós. Por quê? Uma coisa é prender eu, você. Quem que vai se doer por nós? A família. Mas do jeito que está... Agora escuta, agora prende um Silas Malafaia, você vai ver o Brasil entrar em parafuso aqui. Sim ou não? Por que não prenderam o Bolsonaro? Sim ou não? Sim ou não? Por que não prenderam o Mas Bolsonaro? vão. Porque eles vão mexer num negócio Mas vão prender. Opa, peraí, não. Já, E aí nós vamos pra cima. Vão estão prender, experimentando ao vão pouco, prender. entendeu? Prende, não. A mídia já está Futuramente eles vão fazer, mas eles precisam de mais força. A mídia já está convencendo a maior parte da sociedade, até alguns bolsonaristas, que Bolsonaro cometeu crime. Pô. Sabe o que eu vi essa semana? Primeiro é pela mídia. A mídia vai colocando, cometeu crime. Não conseguiu convencer um, eles tentam em outro. Não conseguiu convencer em outro, vai até conseguir Você lembra convencer. daquele pastor E lá? aí, aquele que é meio- mentira que a Bíblia fala. Lembra aquele né, pastor de Apocalipse? Brasília lá, um que defendia ele, um caminhoneiro? É, Um que o tem a voz Trovão lá. grossa? O Trovão. Não é esse não, é outro. Esse líder cara lá. essa semana falou assim, olha aí, o Bolsonaro nos incentivou, falou que se nós saíssemos ele ia fechar Congresso, fechar STF e nos largou na mão. Mas o Bolsonaro nunca falou isso. Não. Mas e o Bolsonaro não tinha nem força para fazer isso. Vamos falar a verdade aqui. O Exército Brasileiro, Ele hoje, achou que o a Bolsonaro- maioria deles são de esquerda. O Lula, no tempo que entrou, levou o Colocou Exército tudo, aqui ó, na mão. O A Dilma Judiciário... mudou muito, O judiciário recebe altos salários. Vamos falar aqui. Rapaz, é tanto dinheiro que um juiz deveria receber em torno de 30 e 33 mil aí, não sei, do STF, ou juízes de primeira instância. Tem juiz que tira 1 milhão. Tem juiz que tira 2 milhões por mês. Isso aí começou tudo quando o PT começou a comprar o exército e comprar o judiciário. O que aconteceu? A igreja ficou com os olhos fechados só na teologia da libertação e na teologia da prosperidade. Mas é que a igreja e o Estado e falou, são não, caminhos eu vou diferentes. entrar nos espaços, por quê? Era demonizado política. Eu demonizava a política por falta de conhecimento. Hoje eu não demonizo mais. Eu acho que Deus tem que colocar pessoas em todos os lugares, inclusive na política, para ter uma voz de defesa de fé. Mas só vai funcionar quando Deus assumir a política. E isso é bíblico. Até num podcast teu eu falei que a política ela nunca se separou da história humana. Né? Deus, ele era rei. O povo quis lá no lugar de Samuel lá e Deus é um falou, ser político, pastor isso, Lincoln? com certeza. Jesus vai vir fazer o que aqui por 1000 anos? Reinar. Vai reinar, entendeu? E vai reinar, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Mas ele vai reinar com vara de fé, nós com ele. Entendeu? Ele vai ensinar este povo como que deve ser. E se o povo tivesse feito como deveria, não chegaria onde está. Mas é bíblico. Foi falado que o ser humano ele é rebelde mesmo e ele é penalizado pelos seus próprios erros, né? Do que se queixa os homens? Dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Então ele vai reinar aqui. E ele vai guerrear contra os demais reinos. Eu tenho Isso uma aí dificuldade para entender um pouquinho sobre o livro do Apocalipse nessa questão. Jesus vai vir, vai reinar e vai guerrear contra os homens? Contra as outras nações? Sem dúvida. Sem dúvida. É que ali é uma sequência de fatos que vai estar acontecendo, né? No livro de Apocalipse nós encontramos 7 juízos. São 7 juízos, começando pelo tribunal de Cristo e encerrando no juízo final. Tem o juízo das nações, né? Então você veja bem, o diabo ele vai ser aprisionado por 1000 anos. A terra... Então vamos lá. Vai ser uma terra como Mas se antes fosse vai ter o um jardim. político aí, o anticristo. Não. Mas aí nós temos que entrar na grande tribulação. Aqui o assunto é muito complexo. Porque nós vamos ter o quê? 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus descerá, pisará em cima do Monte das Oliveiras, que nós tratamos na teologia pentecostal. Tem gente desmistificando isso. Mas Jesus virá na segunda fase da segunda vinda para Israel. Na primeira fase da segunda vinda, Jesus virá para a igreja. Nem todo olho verá.
Agora, na segunda fase da segunda vinda... Para instituir o milênio. Então, na primeira fase da primeira vinda será o arrebatamento. Pra Nós igreja. vamos encontrar... Arrebatamento. Aí, Nós ao mesmo vamos- tempo, Jesus vem para Israel. Como é que é? Não. Só um pouquinho. Deixa eu dar uma opinião aqui, só para ficar claro. Nós estamos falando de política, né? Então, vai ter uma política mundial que vai ser totalmente prejudicial à igreja. Quando será essa política mundial? Já está acontecendo. Já está acontecendo. Nós estamos vendo os reinos se organizando. Ó, hoje nós temos aí, falando em Apocalipse, tá? Nós temos aí, no Apocalipse, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Uma vem com aspecto violento, a outra vem com aspecto suave. Mas as duas são bestas. Pastor Lincoln, eu só acho um que pouquinho. tinha que colocar isso aí Vem a besta que sobe do abismo. organização. em organização. Em sintonia, pra gente É o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo. É o que eu estou Mas fazendo. aí nós estamos misturando os Calma, sinais. pastor. Só um Não. pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu vou concluir. Vamos eu vou organizar aqui. Vamos organizar Então, o o que é pensamento. isso? O que é isso, a besta? O que é? São lideranças de reino, de país, políticas. Você vai estudar lá tanto ainda. Porque o Apocalipse e o Daniel, eles fazem assim, ó. Para você entender Apocalipse, você tem que entender Daniel. Para você entender Daniel, você tem que entender Apocalipse. Os dois livros se completam porque os dois. E eu tenho uma teoria aí sobre as duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas, pastor Pimenta? Quem são, pastor Fábio? Seria Enoque e Elias? Que Todo não mundo morreram? pensa. Moisés, Eu não Elias, opi- Enoque, Elias. Eu não opino a respeito disso porque eu é opino complexo. porque a Bíblia tem chave. A Bíblia tem chave. Você precisa entender as chaves da Bíblia, porque a Bíblia Mas tem o resposta. pastor Lincoln, você vai falar a teoria, mas Não. eu queria entender primeiro... Então vamos lá. Eu estou falando da política mundial que vai ser hostil ao extremo Mas para a isso nossa aí igreja. é antes da Antes, grande porque- tribulação. claro, porque Então, é virá- isso que o pastor Fábio quer colocar na a gente precisa se sequência. organizar aqui, ó, que a gente Na saiu de um sequência, tema... entendeu? Então, vamos se organizar. Eu quero trazer- Vamos se organizar aqui. A gente vai se organizar. Existe pré-tribulação, que são aqueles que acreditam... Nós, no- os pentecostais. Nós pentecostais, que Concordo. acreditam no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Existe mid-tribulacionismo, aqueles que acreditam que o arrebatamento da É igreja depois vai dos, acontecer. dos primeiros 3 anos e meio. Não, existe os mid-tribulacionista amilenista e existe o outro que diz que o arrebatamento vai suceder no meio da grande tribulação. O pau está quebrando e Jesus vem buscar a igreja. E existe o pós-tribulacionista, aqueles que acreditam que a grande tribulação vai passar, aí nós seremos arrebatados. Nicodemos, Paulo, Hernandes, Nicodemos, Paulo Júnior, eles são pós-tribulacionistas. Existem linhas teológicas e cada um escolhe a que quer seguir. Tá, agora a gente se organiza dentro disso aí. Mas existe uma outra linha, porque, como eu digo sempre, todo mundo segue uma linha teológica. Existe uma teologia e eu escolho a quem quero seguir. Mas existe também aquele que vai aplicar o seu estudo por si só e ter a sua própria teoria, vamos dizer assim, teoria. Porque ninguém pode afirmar nada, até porque são livros com figuras simbólicas, com figuras de linguagem, porque é feito para ser assim. E Pra sobre que o se futuro- porque assim, por que Deus quis assim? Para que vá se revelando diante dos nossos olhos e nós vamos compreendendo no nosso tempo. Tanto é que para Daniel ele fala, Daniel, fica tranquilo, não é para o teu tempo. Porque Daniel vai falar assim, eu ouvi, mas não entendi. E eu perguntei. E aí ele disse, não é do teu tempo. Por que eu perguntei das duas testemunhas? Justamente por causa disso. Porque existem duas testemunhas. Não, mas então, o senhor perguntou das testemunhas. Porque as testemunhas vão vir na grande tribulação. Elas vão estar aqui na grande tribulação. Então, por isso que a gente precisava entrar primeiro. Porque o senhor é pré-tribulacionista? Na verdade, eu não sou totalmente pré-tribulacionista. Lincoln, eu não mexo naquilo que é a minha denominação, que é a minha igreja, que os meus estudos me levaram. Mas eu sei que a Bíblia me diz. Que a Bíblia me diz que nós, como igreja, veremos ele. Nós veremos ele, o filho da perdição. Nós veremos ele se manifestar. Porém, para ele conseguir êxito, ele vai ter que nos anular. E para ele nos anular, ele vai ter que nos perseguir. E nessa perseguição, Deus vai falar, opa, aqui não, aqui ninguém mexe, porque é uma noiva. Você deixaria a tua noiva ser estuprada? Não. Você deixaria a tua noiva na mão de pessoas violentas? Não, aqui ninguém mexe. Você foi fiel a mim. Mas nós veremos a manifestação, o aparecimento, porém, nós não veremos o domínio deles. E aí, não tendo a igreja, eles vão atrás de quem?
depois de Israel. Porque Israel que vai tentar defender aquilo que a igreja defende. Entendeu? Israel, no caso, é o eleito de aí Deus. Israel, ele vai sofrer, irmãos. Israel vai sofrer muito. Ele vai ser quase totalmente extinto da face da terra. Judeu que estiver vivo aqui, que não for cristão, né, porque o cristão vai se levar, mas o judeu que estiver vivo aqui, ele vai ser quase totalmente extinto. Jesus vem com a igreja. Como que Jesus vem com a igreja vai estar aqui. Então nós não podemos ser tribulacionistas. Então, peraí. Aí ele vem para livrar quem? O remanescente. Remanescente é esses cabelinhos que eu tenho aqui, ó, sobrando aqui, assim, ó. O remanescente entendeu? são judeus. Pouquinha Pra gente. livrar os judeus. Muito pouquinha gente para não ter o extermínio. Aí ele institui o milênio. Só que antes desse milênio, esse governo que vai se organizar mundialmente, que nós falamos, né, do comunismo, que o Satanás tem um projeto político. Jesus também não teve um projeto político da liberdade, de igualdade para o povo, de direitos para o povo. E o Satanás tem um projeto político. O dragão vermelho, que é a figura de Satanás, mas nós não vemos Satanás, mas nós vemos a China. Como... Você lembra lá em Babilônia, que ninguém podia falar o nome de Deus, que ninguém podia adorar um outro Deus que não fosse aquele? Você já viu a mulher que deu? Eu vi meu filho, o caçulo Felipe, falar para mim, pai, a mulher falou lá, graças a Deus ela foi penalizada para a morte. Ela teve pena de morte, porque ela falou, na China, comunismo. Então existe o projeto maligno e o projeto de Deus. O projeto maligno, ele vai avançar. Nossa, se você for estudar escatologia aqui, Daniel, Zacarias e Apocalipse, que são livros que se completam, você vai entender muita coisa. E o projeto maligno vai se suceder na grande tribulação. E a Bíblia diz que ele vai prosperar Vai até ter o êxito tempo. na grande tribulação. Na grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, pastor Fábio, nós seremos arrebatados? Antes da grande tribulação. Essa é a sua visão? A minha visão é uma visão pentecostal. Bom, eu sou um pastor com raízes A igreja, eu também acho que a igreja não vai passar na grande tribulação. Veja bem, Que é os 3 anos e meio último, né? Eu sou um pastor com raízes pentecostais. Então, o que eu creio é que a igreja vai ser arrebatada antes. Até porque, na grande tribulação, as pessoas que serão salvas pelo seu próprio sangue, pelo seu sacrifício. Por quê? O camarada vai lá e vai cortar o braço, a perna, arrancar a pele. Vai ser a mesma coisa que o Egito fazia quando tinha guerra contra Israel. Mas o senhor já leu isso na Bíblia? Ou esse Não, eu estou falando de Bíblia. Assim? Eu estou falando de Bíblia. Mas o senhor já leu onde está escrito? Claro, está em Apocalipse. Fala aí. Eu não vamos citar todos os versículos, o senhor citou um versículo. Eu não estou no debate. Eu estou numa visão. Muita história. Não. Eu também, deixa eu só ratificar. Se eu não puder falar. Não, deixa eu falar, mas deixa eu só ratificar que eu também não sou tribulacionista. Eu acho que porque condiz com 7 anos aqui do período de falsa paz e tribulação, condiz com os 7 anos na bodas do Cordeiro. Mas que antes disso vai aparecer esse poder político, vai. Não, mas ele só não vai ter a força total. Porque na grande tribulação haverá esse sacrifício, pastor Fábio? É porque é o seguinte, na grande tribulação, as pessoas que forem para lá, que adentrar esse período, a igreja é arrebatada e vai vir a grande tribulação. A Bíblia diz que há um que resiste à manifestação do anticristo e nós não temos uma base denominada quem é implicitamente, né? Mas acredita-se que é o Espírito Santo que está na igreja e está segurando esse globalismo infernal que vem por aí. Então, o que acontece? Quando a igreja for tirada, vai entrar nesses 7 anos. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação. As pessoas que ficarem, que foram salvas por Cristo, estão arrebatadas, estão no grande tribunal de Cristo, que é o tribunal de galardões, e as pessoas que não foram salvas, elas ficarão. Bem, no período que se manifestar a guerra, que ele vai quebrar o pacto com Israel, o que vai acontecer? As pessoas vão ser perseguidas. Por que servirá o sinal da besta? Para comprar, para vender. Sem o sinal, ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada, né? As pessoas que se negarem a ter o sinal não vão poder comer, não vão poder comprar, não vão poder vender.
E aí o que vai acontecer? Haverá torturas ali dentro do contexto. Eu tô procurando o verso aqui, correto? Porque eu não venho preparado para um debate, eu nem sabia que o assunto seria esse. Mas, veja bem, o que vai acontecer ali? As pessoas, elas vão ter que morrer para ser salvas. Né? Elas vão ter que morrer para ser salvas. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que ficaram do arrebatamento da igreja, né? E que não negarão a Cristo nesses 7 anos. Eles não vão negar. Mas são gentios? São gentios. Não. O jude... Não, peraí. Mas aí nós estamos misturando as A coisas. porta que Deus abre, Meu ninguém Deus. fecha. Mas Não, a não, força mas aí que nós Deus vamos fecha, misturar as ninguém coisas. abre. Não, pastor Lincoln, não, quer mas, dizer pastor, que É como no dilúvio. quer dizer Não, que não quer tem. dizer que Tá o errado. desviado Tá errado. Ué. Irmãos, e o olha desviado o que o vai acontecer apóstolo o quê fala. com ele? Ou o apóstolo fala assim, ó. vai pro céu o desviado, Não, aquele o que está desviado vai distante de pro Cristo? céu, porque o judeu... Não Ô, vai. Fábio, deixa eu falar um pouquinho, senão Falei. meu raciocínio eu vou perder. É assim, Vai. ó. Ele pode discordar, não tem problema. É assim, quem vai entrar na grande tribulação são os desviados, quem não foi para o arrebatamento, junto com aqueles que nunca aceitaram a Cristo. Essas pessoas, se quiserem ser salvas, não poderão negar uma segunda vez. Entendeu? Eles vão ter que o quê? Crer que aqueles que foram arrebatados estão no céu e aqueles que eles que ficaram agora vão ter que passar pelo processo de morrer para poder ser salvo. Porque essas pessoas elas não vão alcançar o milênio. Não vão. O milênio é o seguinte, quando acabar a grande tribulação, Jesus vai descer, vai pisar em cima do Monte das Oliveiras, o monte vai se abrir em 2, vai formar o Vale de Josafá. 144 mil guerreiros que sobraram, não está falando de nação, vão passar pelaquele vale. Aí uma pergunta, para onde eles vão? Pra onde? Pois é um mistério. Para onde eles vão? Vão direto para o céu? Não é mistério, Porque não. Está escrito na Bíblia. Lá Eles pra vão... onde, então? Não, que daí já institui os milênios. Continua aqui, permanece aqui. São judeus esses, não são gentios. Porque assim. Mas pastor, ali prega que vai para o pastor, céu. O próprio testemunho de Jeová prega que esses 144 mil são Mas únicos não, que vão eles entrar no são céu. selados, Deixa é eu outra terminar coisa. meu. É outra Aqui, coisa. deixa eu terminar meu raciocínio, raciocínio depois. Então, eles vão passar pelo Vale de Josafá. As nações que sobrarem, elas vão ser reinadas por Cristo. Né? Porque ali já vai ter um entrave entre Cristo e alguns que vão instituí-lo como... vão tentar guerrear contra ele e tal. Aí vai ter uma guerra ali. Os que sobraram vão entrar no milênio. E nesse milênio, eles vão ser governados. O boi vai comer palha com o leão. A serpente não terá veneno. Se tiver, não vai picar ninguém, porque as crianças vão brincar com a serpente. Acabando isso, porque o diabo aí está preso por 1000 anos. Ele vai ser solto, vai se rebeliar contra as nações. E hoje o diabo tá solto ou tá preso? Hoje. Está solto. Tá solto. Aí ele vai ser preso Ele nesse vai período. ser preso por 1000 anos. Depois que ele for solto, ele vai enganar as nações rebeliarão contra Deus novamente. Aí nós vamos para o estado que é chamado de juízo final, porque é isso que nós temos. Entendeu? Quando você olha para o contexto bíblico, você tem uma sequência de fatos acontecendo. Até porque quem vai entrar na grande tribulação depois do arrebatamento da igreja, porque desviado não vai para o céu. Desviado não vai. Quem vai ficar vai ser os desviados. Por isso que alguns irmãos usam aquela letra que os desviados aqui vão pregar o evangelho, que ali é denominado como o evangelho do reino. E muita gente faz confusão. Então, a tese pentecostal, né, nos orienta que os que não subiram no arrebatamento vão ficar na grande tribulação, junto com aqueles que não aceitaram a Cristo. Nós não vamos ter só judeus ali. Nós vamos ter judeus e gentios. E não... eu tenho esse pensamento também, porque se teve o desviado, teve os gentios também que esse é o maior pensamento, quase todo mundo tem esse pensamento. também não reconheceram Jesus como Senhor Salvador. Como é que eles serão arrebatados e só ficaram os judeus aqui? Não vão ficar só os judeus. Não tem como. Onde eles vão? Para onde vão esse povo? Pra onde eles vão pro céu? Esse povo já vai Então, ser condenado ao inferno. Posso começar? Pode. Não? Posso começar? Pode, nem vou interromper. Eu estou obrigado. deixando claro que essa é a minha visão pentecostal, Não, eu entendo. visão que eu aprendi com Antônio Gilberto, Isso, visão que eu aprendi viu? com Círios e Borges, Cláudio Anor de Andrade. Cláudio Anor de Andrade. Agora, é a minha visão que eu aprendi com esses homens. Ponto. Vamos lá, pastor. Então, como eu disse aqui antes... Do início, o senhor Isso, é pré... O deixa- senhor é pré, não. Eu sou pré. Pré. Pré-tribulacionista. Não Certo. vamos ficar na tribulação, não. Só que nós vamos ver acontecer o que está escrito. A A manifestação do manifestação anticristo.
do sistema político que depois da retirada da igreja com o Espírito vai se endemoniar e vai levantar guerra contra... Porque já é uma guerra contra Então, nós. A mulher do Apocalipse é a igreja. Nós já vivemos numa perseguição. O comunismo não persegue a igreja? Persegue. Então, mas por enquanto ele não é mundial, mas ele será mundial. Só que assim, pastor, a Bíblia diz assim, se lá no dilúvio, né, houve aquilo tudo, como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? O apóstolo Paulo deixa bem claro. Se eu não for pelo sangue de Cristo, eu vou pelo meu. Não, eu não Então, disse isso. não, só um pouquinho. A pessoa vai ter que morrer para ser salva. Eu estou desenvolvendo um raciocínio. Não, mas você está... Aí você me cortou naquela... Aí você está dizendo, não, a pessoa não vai... Não é que a pessoa não vai ter... O problema é o seguinte, Cristo morreu, isso aí é consumado. A pessoa na grande tribulação não vai salvar a si própria. Viu? Quem vai pregar? Ela vai morrer, mas ela vai ter que ser um mártir. Vamos pensar aqui comigo, deixa eu usar meu não, tempo. Eu interrompi, mas não interrompi não, assim quilometricamente. Então, peraí. Só me diga uma coisa. Vamos pensar só me diga uma coisa. Na grande tribulação, as pessoas que não reconheceram Jesus como Salvador e os desviados, o que vai acontecer os gentios, com essas pessoas? Existe uma coisa chamada dispensação. Nós vivemos a dispensação da graça, mas isso vai mudar. Então, assim, os gentios, eles têm uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas quando essa porta se fechar, ninguém vai poder abrir. Então, imagine você... Eu vou te contar o que vai acontecer com os gentios. Ele falou que eles vão pregar o evangelho. Não vão, porque a Bíblia diz que os anjos passarão uma revista aqui na terra. Porém... Não, os anjos... Deixa eu te explicar. Já vou te mostrar aqui. Então quando eu falo tá porque bom, eu sei o que... esperando. Né? Teve a visão de João que os anjos passaram com a trombeta. Não, pregando o evangelho. Falando. Então tá. O evangelho, porque é né? justiça. Nós temos que entender que nós vivemos um julgamento. Nós vivemos um tribunal entre o bem e o mal. E nós estamos nesse meio aqui. Então, quando as pessoas não subirem, elas vão ficar tão furiosas contra Deus que elas falarão palavras que é inimaginável. E a Bíblia diz que eles não se arrependerão da sua prostituição, dos seus furtos, dos seus pecados. Os gentios, aqui na terra. Mesmo com a tribulação, eles não se arrependerão. Está escrito isso. Está escrito aqui na Bíblia. Os desviados que ficaram. Isso. Aonde que é aberta a possibilidade? Porque para que a igreja entrasse, alguém teve que sair. E quem saiu? Judeu. Nós fomos implantados numa videira, mas aí o apóstolo adverte, como eles foram tirados e nós implantados, eles serão reimplantados. Então, essa oportunidade de sofrer aqui, de ser punido, a ponto de reconhecer aquele que vem com as mãos feridas e saber que ele era de fato o Messias, é o judeu, porque os gentios não rejeitaram Jesus. Jesus não veio para o gentio, ele veio para o judeu. O fato da rejeição do judeu que abriu a porta para nós. Então nós precisamos entender o contexto bíblico para a gente, porque senão é fácil. Não, fica aí que depois você sobe morrendo. Peraí, deixa eu falar um negócio. Nós antecipamos a nossa morte como? Você já antecipou a tua. O pastor Pimenta já antecipou a dele. Como? Respondam para mim. Entregando a vida para Jesus? Não. Como? Como, pastor Pimenta? Não sei. Mas deveria saber. Não sei. Nós antecipamos a nossa morte. Então vou falar. Está pregando totalmente o que eu descreio. Nós estamos aqui, eu não tenho acordo. Quer ver que não? O que é o batismo? Não o batismo é antecipação da morte. Quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo é antecipação. Eu já morri para o mundo, eu já morri para o sistema mundano, então eu já antecipei. O que ia acontecer depois disso? Por isso que Paulo sofreu o que sofreu e aguentou. Ele já tinha antecipado a sua morte. Ele já tinha aceitado a Cristo e se batizado. Ali já é declaração de morte para tudo o que vem, que não é de Deus, que não é de Cristo, que não é Jesus. Então nós precisamos entender que o período para a salvação da igreja é agora. Quando essa porta se fechar, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, assim será. Bom, resumindo isso, houve o arrebatamento? Houve. Vem aí, quem ficar aqui, ele falou que não vai poder comer, não vai poder comer. Se não tiver eu vou mais. Veja bem, você não conseguiria nem dar dízimo. A igreja não pagaria suas contas se ela permanecesse aqui depois convertida após o arrebatamento. Ela não conseguiria ter internet, ter gasolina, ter água, ter luz na sua casa, porque tudo é comércio, tudo é pago. Você não teria direito
a nada. Se Então não você aceitasse a marca. Aí o que vai acontecer? Como você já está aqui, meu irmão. Agora é com Israel o problema. A igreja só vai ser perseguida até o momento que Jesus abre o caminho para ela ser salva. E ela não vai mais. O dragão vermelho ali do Apocalipse que declara guerra contra ela não consegue atingi-la. Mas quanto aos gentios, Ele não atinge. O tempo dos gentios, irmãos, cessa no arrebatamento. Quer vocês gostem ou não, quer vocês creiam. Desviado vai pro Infelizmente, inferno, o tempo Até dos gentios. dele. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo. A Bíblia diz. Ele está dizendo então, que os gentios desviados Vai pro não tem inferno. mais chance, já era. Infelizmente, se não aceitar a Cristo, não tem como. Nunca ouvi falar isso, não. Está escrito na Bíblia. Quer que eu leia? Quer que eu Leia leia aí, pra você? pastor. Não, leia aí, porque Leia pra nós. é Que eu vou diferente de tudo que eu já Não, ouvi. leia aí pra nós. Até eu fiquei com medo agora de ficar. O alarme. Mas então faça como a Bíblia diz: quem é santo Santifique-se e quem é mais. impuro. Se Vai entrega acontecer por ele. diferente na tribulação? É porque Não. eu geralmente ouvi a vida toda que aqueles Errado, que é. ficarem aqui após o arrebatamento, eles de fato teriam que ser mártires Então, por não aceitar a marca da besta. O né? capítulo 24 de Mateus, verso 9, que há uma indução teológica que nós chamamos, que trata tanto da segunda vinda na primeira fase como na segunda vinda na segunda fase, fala assim que eles serão entregados para serem perseguidos, Eles quem? torturados. Onde é que está escrito isso? Ué, Mateus capítulo 24, Então verso veja o 9. contexto, veja aqui. Então, Isso aí está falando da igreja primitiva. Não está falando Isso da aí igreja tá- primitiva. Vocês serão odiados por todas as nações. Seus Mateus apóstolos. 24 é o contexto do É a igreja, desse é a apologia. igreja. Não, Isso é a igreja. Isso é a igreja. E nós já estamos sendo. Não. Porque a igreja primitiva foi e nós também Não, seremos. ninguém está sendo torturado. Não, Eu não estou pastor, vendo ninguém sendo Você torturado. não acabou de falar que um pastor foi preso? A Não, menina isso foi aí presa? não é mas tortura. A prisão não é Não é tortura? tortura, não. Uma prisão Não, inocente não. não é Não, tortura? mas ele está Tortura falando não. de coisas maiores. Nós pastor. seremos. Seremos. Tortura. Antes do arrebatamento, seremos. Antes da grande tribulação, quando tiver sendo implantado esse governo, a igreja será totalmente perseguida.